500, 120, 12, Tiago, Pedro ou João? Qual discípulo você é? Aleluia, irmãos. Vamos falar a respeito disso essa manhã, amém? De seguir o Cordeiro, de ouvir a voz de Deus, de estar próximo de Deus, de saber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Estava falando para minha esposa, eu estava meditando, eu ia preparar uma palavra, eu ia pregar a respeito do Pedro, do meu filho, né? Porque um dia eu estava orando na minha casa, uns 3 dias antes do chá revelação, e o Senhor Jesus me deu o nome do meu filho, falou que meu filho seria um homem que ele chamaria Pedro. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração a respeito de Pedro, quem era Pedro, como Pedro se comportava, como ele se decidia, as dificuldades, as fraquezas, né? Mas a palavra de Deus é muito rica, irmãos. Eu comecei a estudar isso, Deus começou a falar tanta coisa, e eu falei, não, outro dia eu prego sobre esse assunto, né? Vou esperar meu filho nascer primeiro, depois a gente prega. Não é por causa dele, né? Mas é por causa do nome, é por causa de alguém que caminhou com Cristo, é porque Pedro tem um significado, é porque Pedro representa nós como igreja também, amém? Mas hoje nós vamos falar de todos esses, e outro dia vamos falar só do Pedro. Mas a verdade é o seguinte, que a Bíblia diz que onde Jesus andava, havia uma multidão atrás dele. Em todo o evangelho, irmão. Irmãos, até mesmo para Jesus orar, a Bíblia diz que Jesus tinha que se esconder, tinha que sair de perto do povo, e a Bíblia diz que ele ia para um monte para ele conseguir orar. Porque onde ele estava, havia uma multidão que o exprimia, irmãos. Onde Jesus estava pregando, tinha gente. Amém? Porque aquele que é cheio do amor de Deus, ele atrai as pessoas, amém? Jesus diz, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim, porque Jesus é amor, Jesus é amoroso, e a presença de Deus estava sobre ele, e a Bíblia diz que ele fazia muitos milagres, ele curava enfermos, expulsava demônios, lunáticos, paralíticos, e a Bíblia diz que a fama dele escorria por todas as regiões. Então onde Jesus chegava, a multidão estava ali. Mas eu não quero falar sobre a multidão, amém? Ainda que eu vou fazer essa introdução falando a respeito da multidão, porque nós precisamos diferenciar a multidão dos 500, dos 120, dos 12 e de Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque a multidão, irmãos, não é discípulo. A multidão não é aquela que segue Jesus. A multidão, ela quer alguma coisa do Senhor. A multidão quer saber o que está acontecendo. A multidão quer participar do que está acontecendo ali, mas ela não entende, ela não tem revelação. Ela quer alguma coisa em troca, ela quer algum benefício, ela está esperando alguma cura, ela está esperando ser beneficiada, ela está esperando uma cesta básica, está esperando uma ajuda financeira, o irmão emprestar um dinheiro, ela tem alguma coisa que ela está esperando de Deus, mas ela não conhece a Cristo. Então, quando você vê a Bíblia, né, Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, a Bíblia diz que Jesus, havia uma multidão, e Jesus começou a ensinar, mas os seus discípulos se achegaram para ouvir os seus ensinamentos, amém? Então quero dizer isso para você nessa manhã, há uma diferença entre a multidão e os discípulos. A multidão não tem compromisso, a multidão é aquela de João capítulo 6, que quando Jesus começou a apertar, a Bíblia diz que eles começaram a abandoná-lo, mas Jesus perguntou para os discípulos, por que vocês não vão atrás deles também? E eles disseram, para quem iremos nós, amém? Porque a multidão porque os discípulos são aqueles que conhecem a Cristo, eles sabem que não existe outra pessoa, não existe outro nome que salva, não existe outro Senhor, não existe outro caminho, não existe outra porta. Mas a multidão sempre está querendo estar junto com o Senhor, para sobrar alguma coisa para ela. Mas nós somos os discípulos, amém? Nós não fazemos parte da multidão. Irmão, era tanta gente, mas tanta gente, né? Quando você pega Mateus capítulo 14, na primeira multiplicação dos pães, a Bíblia diz que aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentaram 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. Se for comparado com o nosso ministério hoje, né, deveria ter umas 30.000 crianças. Sim ou não, irmão? No ano que vem, então, nós vai estar quase passando neles, né? Se eles for frutífero como nós, irmão, imagina quanta pessoa não estava seguindo Jesus. Quando você passa para Mateus capítulo 15, a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, 7 pães e alguns peixinhos, a Bíblia diz que eles alimentaram 4.000 homens. Irmão, Zaqueu não conseguiu ver Jesus, por quê? Porque havia uma multidão. Então Zaqueu teve que subir na figueira brava. Aquela mulher que a Bíblia diz que padecia de um fluxo de sangue, tinha 12 anos, e ela dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E a Bíblia diz que aquela mulher tocou a Cristo, e falou, alguém me tocou, de mim saiu o poder. E os discípulos falaram assim, é claro que alguém tocou você, o tanto de gente está ao seu redor, você está sendo espremido. Mas Jesus falou, não, mas alguém tocou de maneira diferente. Então, irmãos, por que eu estou falando isso aqui para você? Para você entender que onde Jesus tinha muita gente, tinha multidão, mas a multidão são aqueles que não conheciam a Cristo, eram aqueles que não tinham revelação que ele era o Filho de Deus. A multidão não é salva, a multidão não tem o Espírito, a multidão não nasceu de novo, a multidão apenas segue porque ela quer alguma coisa em troca.
mas nós somos discípulos do Senhor Jesus. Amém? Então é sobre nós que eu quero falar essa manhã. Aleluia. João capítulo 17, versículo 23, o Senhor Jesus ensinando aos discípulos, ele estava orando ao Pai e disse: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes, e que os tenha amado a eles, como tens amado a mim. Aleluia, irmãos. O que você está lendo nesse texto, pastor? Se você entender isso aqui, irmão, já fiz o dever de casa, amém? O que Jesus disse foi: o amor que o Pai o ama, o Pai também tem nos amado. Então, irmãos, independente de qual grupo você pertence dos discípulos, o amor do Pai por você não muda. É o mesmo amor que ele tem por Jesus Cristo. Jesus falou: Pai, que nós sejamos um, para que o mundo entenda que o amor com que o Senhor me amou, o Senhor também ama os discípulos. Amém? Você pode ter esse entendimento, essa revelação, irmão, do amor de Deus? Assim como o Pai amou o Filho, Ele te ama. Aleluia, irmãos, é muito amor. Nós somos amados por Deus. Você precisa entender isso no dia a dia da sua vida, no dia da tribulação, da perseguição, da tristeza. Oh, Deus, ninguém me ama. Não. Com o amor que o Senhor tem amado Cristo, o Senhor tem me amado. Eu sou amado do Pai. Amém, irmãos? Você é amado, você é escolhido por Deus, você é discípulo. Você é aquele que segue o Cordeiro aonde ele for, amém? Aleluia, então guarda isso no seu coração, independente do nível de relacionamento que você tem com Deus, Deus te ama da mesma maneira. O que vai diferir então, pastor? A maneira com que você ama a Deus. A maneira com que Deus te ama, irmão, ela não muda, mas a maneira com que você ama a Deus, essa pode ser medida. Alguns amam mais, alguns se entregam mais, alguns se dedicam mais, alguns creem mais, e tudo isso faz a diferença no nosso relacionamento com Deus. Então, eu quero falar a respeito do primeiro grupo, que é o grupo dos 500 irmãos. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 3. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Quantos acharam isso? Digam amém. Aleluia. Porque primeiramente, o apóstolo Paulo dizendo à igreja dos Coríntios, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Aleluia, irmãos. Amém? Então, esse grupo dos 500, irmãos, fala da totalidade da igreja, amém? Fala dos irmãos da igreja, fala do corpo de Cristo, fala dos remidos, dos salvos, daqueles que nasceram de novo, daqueles que experimentaram de Deus, daqueles que tiverem revelação que Jesus é o Filho de Deus, daqueles no qual foram perdoados, justificados, naqueles no qual o Espírito Santo veio habitar, e eles fazem parte da igreja de Deus, amém? Estes são os 500, irmãos, são todos aqueles que vão estar um dia com o Senhor, foram aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Esse é o grupo geral do qual nós fazemos parte, amém? E glória a Deus pela igreja do Senhor, irmãos. Aleluia! Esse é o plano de Deus, trazer as pessoas para fazer parte do seu corpo. Esse é o plano de Deus, perdoar pecados. Esse é o plano do Senhor, restaurar pessoas, arrancar pessoas do inferno, da condenação do pecado, amém? Esse é o plano, irmãos. Se você faz parte dos 500, glória a Deus. Esse é o plano, foi por isso que Jesus morreu. Esse é o plano de Deus, irmão, salvar o pecador. Foi por isso que o Senhor Jesus morreu na cruz, para perdoar pecados, para nos justificar, para nos levar a si mesmo. E esses 500 são aqueles que fazem parte da igreja de Deus, denominada como corpo de Cristo. Aleluia, irmãos. Aleluia. Os 500 falam daqueles que viram Jesus glorificado. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Jesus morreu, foi assunto aos céus, e depois ele apareceu, né? Apareceu as mulheres, a Maria Madalena, apareceu a Pedro, apareceu aos 12,
e apareceu a mais de 500 irmãos. E Jesus apareceu, irmão, glorificado. Essas 500 pessoas, irmãos, eles sabem quem é Jesus. Eles não conhecem Jesus segundo a carne. Não são aquelas pessoas, irmão, que acham que a Bíblia é um livro. Essas 500 pessoas foram aquelas que viram a glória de Deus, irmãos. Que viram o Cristo ressurreto. Que viram o Senhor que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. O único, irmão, o qual a morte não teve domínio sobre ele, mas ele mesmo teve domínio sobre a morte. E ele venceu a morte. E ele voltou dos mortos, irmão, porque a morte não pôde achá-lo. Esses 500 têm revelação, irmão, de quem é Jesus. Ele é Deus. Ele é o Deus que se fez carne, o Deus que venceu a morte, o Deus que venceu por nós, o Deus que pode vencer todas as coisas. Aleluia, irmão, nada pode parar Jesus. Então aqueles irmãos puderam experimentar disso, ver Cristo glorificado, Cristo ressurreto. Aleluia, a Bíblia diz que um dia os irmãos estavam reunidos com a porta trancada e de repente o Senhor se aproximou deles. Como que Jesus entrou sem que a porta estava fechada, irmão? Jesus estava glorificado, irmão, a lei da gravidade não tem domínio sobre ele mais. Ele morreu e ressuscitou e é Senhor de todas as coisas e controla tudo. Mas aqueles 500 irmãos viram isso, amém, irmãos? Onde você quer chegar, pastor? Para fazer parte dos 500, tem que conhecer o Cristo glorificado, irmãos. Você precisa ter revelação de quem é o Filho de Deus. Se você não tiver revelação, você vai fazer como a multidão. Você vai abandonar a Cristo. Duro é esse discurso. Tem que ir na oração. Tem que orar. Para que o irmão estava falando sobre dinheiro? Estava tão bom a palavra. Eu gosto tanto de ouvir a palavra, né? A palavra é bênção. A palavra, quando fala nós vamos prosperar, aleluia. Glória a Deus. Mas quando fala isso eu não gosto, né? Não, irmãos. Nós precisamos ver a Cristo glorificado, irmãos. Ter revelação do que espera nós, que é o céu. A nova Jerusalém que desce do céu como noiva ataviada. Aleluia, lugar onde não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor, não haverá lágrimas. Mas o Senhor estará ali, Ele mesmo será o sol, porque ali não haverá noite. Aleluia, irmãos. Vamos estar eternamente na glória com Ele, unidos, glorificando. Como ontem à noite estávamos aqui adorando, a Bíblia diz lá, é 24 horas de adoração no céu, cantando santo, santo, santo é o teu nome. Aquele que era, que é e que há de vir, todo poderoso. Amém, irmãos? Aleluia. Talvez você pense, né, irmão, que o céu vai ser igual ao Super Mario, vai ficar pulando de nuvem em nuvem. Não, irmãos. Nós vamos estar ali na presença, na glória de Deus. Você já imaginou quanta coisa boa você pode ver aqui na terra? Né? O Josimar esteve lá no Beto Carreiro, né, Josimar? Viu a praia, o mar, o cavalo branco. Gostou, ficou alegre, irmão. Agora imagina as coisas que nós vamos ver no céu. Imagina, irmão, imagina o tanto de coisa que eu tenho para chegar no céu que eu quero saber o que aconteceu. Eu tinha dinossauro mesmo, como é que foi? Como é que criou no começo? Mas só Adão e Eva, só os dois, esse tanto de gente, meu Deus. Tanto de coisa que a gente quer saber, você está entendendo, irmãos? Nós vamos estar no céu, nós vamos estar de frente ao Criador de todas as coisas. Mas tem gente que para por causa de pouca coisa, é porque não tem revelação de quem Cristo é, irmãos. Se você não entender quem é Jesus Cristo, quem é o nosso Deus, se você não entende que Ele está glorificado, que a glória pertence a Ele, o corpo dele é glorificado, aleluia, esses são aqueles que fazem parte dos 500, viu a Cristo glorificado. A igreja precisa saber quem é Cristo. Se você não tem revelação de quem é Jesus, você quer ver? Lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus falou, pergunta ao povo aí quem eles dizem que eu sou. Uns falaram que o Senhor é João Batista. Pé. Jeremias. Pé. Algum dos profetas. Pé. Quem que eu sou? Pé. Não sabe, porque a multidão não tem revelação. Mas tu, Pedro, você é o cara, Pedro. Pedro acha que sabe de tudo, irmão, né? De maneira nenhuma te negarei, Senhor. Não vai negar 3 vezes até que o galo cante. Né? Mas estava ali, tu és o Cristo, recebeu a revelação do céu, eu sei quem o Senhor é, Jesus, eu sei, eu te sigo por isso, eu larguei as redes, larguei de pescar peixe para pescar homens, porque eu sei quem o Senhor é, eu vejo o que o Senhor faz, eu sei de onde você veio, foi Deus que me disse, aleluia, amém, aleluia. Falei para vocês que eu estava feliz, né, irmão? Não tem como, irmão, não alegrar na presença de Deus, irmãos. Não tem como não ser feliz com Deus que nos ama tanto, amém? Que fala conosco, irmão, eu preparando essa palavra aqui, é bom demais, irmão. Eu fico rindo, eu fico lendo, eu fico ouvindo a Deus falar comigo.
é uma coisa extraordinária, irmão. É bom demais, não é? Ouvir a palavra de Deus, orar, entrar na presença de Deus é uma coisa muito gostosa, é um privilégio que nós temos, irmão, de poder hoje ter nascido de novo e ter contato com o céu e entender que não existe mais véu, que a presença de Deus está disponível para todos aqueles que creem, amém? Aleluia. Então os 500 falam daqueles que viram Jesus glorificado, diferente da multidão, eles nasceram de novo. Fala da igreja na sua totalidade, amém? Glória a Deus porque você faz parte desse grupo. Só para a gente finalizar esse primeiro ponto, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Olha quem são esses 500 aqui que viram a Cristo ressurreto. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê, pastor? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmão, o apóstolo Pedro está falando assim, vocês são fera, vocês foram lavados, remidos, vocês são povo de Deus, vocês são escolhidos, vocês são sal, vocês são puros, nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Mas tem um motivo para isso, para que vocês vá e anuncie as grandezas de Deus. Qual Deus? Aquele que você mesmo estava no pecado, tirou você de lá daquelas trevas, daquela lama, e te trouxe você para o reino do Filho do seu amor, te trouxe para a luz e fez você filho, te lavou, te remiu. Aleluia, irmãos, glória a Deus por isso, amém? Então você faz parte dos 500 aí, dá um glória a Deus, amém? Aleluia, agora vamos apertar mais um pouquinho, amém? Os 500 já está participando, irmão, já está dando glória a Deus, né? Estou pegando o boi de ir para o céu, é mais ou menos assim, né? Irmãos, nós temos que ter entendimento da palavra de Deus, para a gente ter equilíbrio nas coisas, porque se eu analisar por esse contexto, irmão, nós estamos pegando o boi de ir para o céu, amém? Só porque tem mais, amém? Tem mais, não é porque já está bom demais fazer parte dos 500 que eu não posso estar mais próximo, não é porque eu já vi ele glorificado, irmão, que eu não posso dar um passo mais à frente e conhecê-lo mais profundamente, e ter mais revelação de quem ele é, porque foi para isso que o Espírito Santo foi enviado, porque o que a palavra de Deus diz? Ninguém conhece a Deus, senão o Espírito de Deus que nele habita, assim como ninguém conhece ao homem, senão a mente do homem. Por isso Deus nos deu o seu Espírito, para nos revelar as coisas de Deus. Então se o Espírito está dentro de você, irmão, é para ele ensinar você coisas relacionadas a Deus. Mas se você quer fazer parte só dos 500, né? Vamos lá, vamos para o ponto número 2. Vamos falar a respeito dos 120, amém? Quem aí quer fazer parte dos 120? 3 pessoas, tá bom. É porque os outros é mais espertos. Não, deve ter um negócio melhor na frente, né? Os irmãos sempre querem ser mais espertos que o outro, né? Não, vou ficar quietinho, porque deve ter alguma coisa mais aí. Eu não quero fazer parte desses 120, não. Mas glória a Deus, irmão. Já quer fazer parte dos 120, já tá bom, amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo de número 14. Estamos falando aqui de alguns grupos de discípulos. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 14. O contexto aqui, irmão, é que Jesus tinha sido crucificado. Os discípulos estavam, esperando a promessa do alto, porque Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, irmãos, eles não sabiam que dia que ia vir, não tinha reunião marcada. Olha, tal dia, 3 horas, vocês aguardam todo mundo na igreja que o Espírito Santo vai descer. Irmão, se fosse assim, estava lotada a reunião. Mas não foi desse jeito não, irmão. Se vocês soubessem o que ia acontecer, não, por que eu não estava? Se eu soubesse, eu estava lá. Então é mais ou menos isso que nós vamos falar a respeito dos 500 e dos 120. Mas Atos capítulo 1, versículo 14 diz o seguinte: todos estes perseveravam, amém? Não era fácil não, irmão, era na perseverança, unanimemente em orações e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: lançam sobre Matias, novo apóstolo, e amém. Só queria mostrar para você aqui que havia um grupo que perseverava unanimemente, todos os dias, em orações e súplicas, amém?
Agora, Atos capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler, mas vamos voltar para o 14. Atos capítulo 2, versículo 1, continuando Atos capítulo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Os 120. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Então vamos lá, irmãos. A primeira verdade que eu queria compartilhar desse texto aqui é que eles perseveravam unanimemente em oração. Eles estavam juntos, irmãos, todos os dias, no partir do pão. É isso que a Bíblia diz aqui em Atos, né? Eles perseveravam unanimemente, todos os dias, unidos em oração. Esse grupo, irmão, é um grupo diferente dos 500. Por quê? Porque havia 500. Por que só tinha 120 aqui? Onde que estavam as outras 380 pessoas que não estavam reunidas com a igreja, esperando a promessa que o Senhor Jesus tinha feito, que viria do alto e que eles seriam revestidos de poder? Eu não estou falando para você que eles deixaram de ser igreja, mas eu estou falando para você que tinha um grupo, irmão, que perseverava unanimemente em orações e súplicas. Então esse grupo, irmão, era um grupo diferente dos outros. E o que eu quero começar a mostrar para você é que quanto mais próximo do Senhor você está, mais revelação de Deus você vai ter. Mais Deus vai te usar, mais você vai ser abençoado, próspero, amém? E mais também revelação você vai ter para sofrer por causa do nome do Senhor Jesus. E isso vai fazer com que sua vida seja uma vida abençoada, como o apóstolo Paulo falou, sei ter e sei ter falta, né? O apóstolo Paulo falou, eu sei de tudo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu passo frio, passo sol, vou no deserto, tudo que tiver aí eu estou pronto a passar, porque eu posso todas as coisas, porque eu tenho um Senhor chamado Cristo, amém? Então eles perseveravam unanimemente em orações e súplicas. Sabe, irmãos, a igreja primitiva de Atos, você precisa entender que ela é uma igreja modelo para a igreja. Você precisa entender isso. A igreja de Atos é o princípio da igreja. Ela é um modelo para a igreja hoje. Imagine, irmão, se eu na minha... não sei que palavra que eu uso. Mas imagine se eu chego aqui e falo para os irmãos, num culto domingo como esse... olha, a partir de amanhã, a oração é todos os dias no prédio da igreja. Com que carinha que você ia olhar para mim, irmãos? Esse pastor não sabe que eu tenho que pagar a conta. Ele não sabe o que eu tenho que fazer, ele não sabe o tanto que está atrasado minhas coisas, ele acha que eu não tenho o que fazer, ele acha que eu vivo só para a igreja, eu não tenho mais nada para fazer na vida, só a igreja. Vai pagar minhas contas? Ele sabe quanto que eu pago de energia, sabe quanto que eu colégio do meu filho? Irmãos, esse é o grupo dos 120, irmão. Você não quer fazer? Faz parte dos 500. Mas o grupo dos 120 é o povo que ora, irmão. O grupo dos 120, irmão, é o povo daqueles que seguem Jesus, que está todos os dias, que não importa, cai chuva ou terremoto, eles estão unidos com o Senhor, porque eles querem mais de Deus. Eles não são daqui, eles são do céu. Eles querem receber as coisas de Deus, eles estão esperando. Eles sabem que tem promessa, e eles sabem que Deus é fiel e vai cumprir, então eles esperam. Mas os outros, ninguém sabe cadê eles. Cadê os 380? Aproximadamente 25% das pessoas que estavam ali só, irmãos. Cadê os outros irmãos? E como eu dizia, perseveravam unânimes no partir do pão, nas orações e súplicas. Deixa eu falar algo para você aqui, irmãos. Eu sei que você vai falar que quem vive de passado é museu, né? Mas nós precisamos de compartilhar aquilo que nós vivemos, irmãos. Porque talvez você pense assim, hoje os tempos são diferentes. Irmão, muita coisa é diferente, mas a maioria das coisas é igual. Eu tenho conta do mesmo jeito, você também tem, o dia tem 24 horas, o trabalho continua sendo das 8 às 18. A maioria das coisas não mudou. Em relação a você orar mais. A maioria, se você pegar quando eu converti 19 anos atrás, a maioria é a mesma coisa. Marca 24 horas, os irmãos não vêm orar, vem só algum. É desde como igual na igreja primitiva. Mas o que eu quero falar para você, irmãos, é que quando eu me converti, a oração para começar às 18h30. Se eu falar isso aqui, 20 aqui já vai embora e fala, eu vou para outra igreja porque não dá tempo de eu chegar na oração 6h06. Na nossa igreja não tinha isso. Moço, se vira, não vem, mas 6h30 tem que estar aqui. Todo dia eu estava lá às 6h30, irmão. Pastor, a oração era todo dia? Não, era segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Terça tinha célula, dia de oração, mas oração em célula no mesmo dia? Oração em célula no mesmo dia. Ia para o prédio da igreja, orava 6, 6h30, a célula era 8, saía correndo e ia para a célula fazer a célula. Irmãos, 120. É um povo que tem compromisso, é um povo que quer, é um povo que entende, é um povo que ora, é um povo que suplica, é o povo que mudou o mundo, é o povo que você está aqui por causa deles, deram a vida por vocês.
É o povo que quer ter revelação de Deus, irmão. É o povo que não acha que a vida deles são preciosas, mas eles acham que o reino de Deus é precioso. Esse é o povo, irmão. Aí você pensa, acabou, pastor? Não, sábado tinha rede de jovens. Ah, agora acabou, pastor. Não, domingo de manhã tinha futebol. A gente acordava 6 horas, os homens não eram igual de hoje, não. A gente acordava 6 horas da manhã, ia jogar bola. Voltava, saía para comer junto, tomava banho, estava na igreja 6 horas da tarde. Geralmente a gente chegava meia hora antes, ficava no culto, depois do culto ficava compartilhando a palavra, mas uns 40 minutos depois saía para comer e ia dormir meia-noite. E segunda cedo dava para trabalhar, para estar 6h30 na oração e fazer tudo de novo. Com muito amor, irmãos. Com muita alegria, com muita fé no coração. Como a igreja estava unida no começo, perseverando, unânimes no tempo, no partir do pão. Amém? Sabe por que tem tanto problema na vida dos irmãos? Porque para eles é problema, para nós não era, irmão. Eu devia, não estava nem aí. Ah, você não pagava, eu trabalhava para pagar, irmão. Mas os problemas que nós tínhamos, irmão, nós queríamos Deus. Era muito mais fé do que problema. E aí, irmão, Deus cuida, porque se você tem fé, a Bíblia diz que se nós tivermos fé, irmão, Deus move montanhas por nós, amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nada, absolutamente nada é impossível para aqueles que creem. Então a gente entendia que oração, irmão, era algo que nos fortalecia no nosso dia a dia. Então os problemas que a gente tinha, irmão, a gente sabia orar. Ah, não tinha problema não, tinha muito mais do que hoje, irmão, isso aí eu te garanto. Mas a gente sabia ajoelhar e orar todos os dias, irmão. Unânimes, das 6h30 às 7h30. Terça-feira, célula. Irmão, isso nós tínhamos tempo para orar e ler a Bíblia. Isso nós tínhamos tempo para liderar a célula. Isso nós fazíamos evangelismo. Pelo menos uma vez na semana era evangelismo, saía, irmão, e não era evangelismo, a igreja vai, não, era evangelismo na tora. Quem vai? Não vai, eu vou sozinho. Nós ia para a rua, ia pregar o evangelho, irmãos. Mas a gente via as coisas acontecer, irmãos. A gente via as pessoas chegando na igreja pedindo para se converter. A gente via as células enchendo, a igreja enchendo, por quê? Porque o poder de Deus estava ali, irmãos. Porque havia oração, havia súplica, havia pessoas comprometidas. Amém? Aqui tem também, irmão. Amém? Nós vamos chegar lá no nosso grupo. Talvez eu estou segurando que o nosso grupo é o mais top, né? Eu estou falando dos outros grupos. Mas amém, irmãos. Glória a Deus por isso, fazer parte dos 120, irmãos. Glória a Deus. Esse 120 aponta para o grupo de pessoas que desejam fazer a vontade de Deus. Pessoas que congregam, que vêm na igreja. Pessoa que soma. Se você precisar fazer alguma coisa, você fala, eu vou chamar fulano que ele vai. São pessoas que se dispõem. Não, amanhã não dá tempo, amanhã não dá tempo. Irmãos, tinha um irmão, né? Ele não está aqui conosco mais não, irmão. Mas tudo que você pedia para ele, ele estava pronto. Irmão, vamos pular de paraquedas, sem paraquedas, vamos. Na hora que chegava, não, porque minha prima veio da Tailândia e está lá em casa hospedada com os filhos do tio. Irmão, era tanta história que ele nunca fazia nada. Mas ele sempre estava pronto para tudo. Então, irmão, seja alguém disposto, amém? Não de palavras, mas seja alguém que tenha um coração, irmão, disposto a servir a Deus. Amém? Que os irmãos possam contar com você, como o irmão Danilo estava falando aqui, né? O carro, irmão, era de todo mundo. Tinha que andar, é verdade que o Danilo estava falando aqui, eram pessoas servas. Hoje não pode entrar no carro do irmão, não come esquina aqui dentro, não. Você tá lá dentro do carro, o irmão está assim, roendo as unhas, o que é que foi? Não, nada não. Não quer falar para você, que você entrou, pisou no bar, pisou no carro dele, ele está dando um mini infarto lá dentro. Porque só pensa no carro, não pensa nos irmãos, não quer dar carona, não quer fazer nada, mas só pensa nas coisas terrenas, irmão. Você não faz parte desse povo, irmão, você faz parte da igreja de Deus, amém? Aleluia. Jesus disse, ajuntai tesouros no reino do céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não roubam. Irmão, eu não sei se era imaturidade minha ou era uma super fé minha. Mas uma vez um irmão abençoado, né, alguns aqui conhecem, um apóstolo abençoado, me ensinou uma coisa, ele falou assim para mim, eu não ajunto mais tesouro aqui na terra, porque está escrito, não ajunteis tesouro na terra, eu só ajunto tesouro no céu. Irmão, e eu pensei a mesma coisa, eu comecei a ofertar todo o dinheiro que eu tinha, eu falei, moço, eu não quero tesouros na terra mais, né? É bom demais, irmão, porque Deus honra tudo, até essas feiuras, né? Até falta de revelação e criancice, mas Deus honra tudo se é de coração, irmão. Se é por fé, tem que dar tudo, então eu vou dar tudo. Eu pensar, quanto mais eu juntava aqui, mais que eu chegar no céu, tinha mais coisa para mim lá, irmãos. Porque eu estava querendo juntar tesouro no céu, né? Aí talvez eu falo, pastor, isso é meninice, eu vejo que tem pastor que está ensinando isso até hoje, né? Deve ter, irmãos. Mas não é assim, não é isso que a Bíblia está querendo ensinar, e nem vamos entrar nisso, irmão. Mas entenda, Deus é aquele que honra o seu coração. Aleluia, seja alguém disposto, irmão. Amém? Então, o que o texto diz em Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e
de repente. Irmãos, isso aqui é bom demais da conta, irmão. Sabe por quê? Porque o mover de Deus não tem endereço, não tem WhatsApp, não tem localização, não tem hora, não tem agendamento. O vento sopra onde quer, ninguém sabe vem nem para onde vai. Deus move do jeito que quer, ninguém manda em Deus, ninguém dá palpite em Deus, mas Deus faz do jeito que lhe apraz. Então tinha 380, irmão, que perdeu a bênção. Agora presta atenção nisso, irmãos. Isso aqui que aconteceu, irmão, foi o cumprimento da profecia de Joel, irmão. Isso aqui mudou a história da igreja, isso que mudou a história da igreja, isso que mudou a história do mover de Deus na terra, de toda a criação, desde Adão, irmão, até quando Jesus voltar, não aconteceu nada e nunca vai acontecer nada parecido, irmão, porque isso era o cumprimento da maioria de todas as profecias da antiga aliança, irmão. Davi deu ouro e prata, irmão, para Deus habitar num lugar perto dele. Entenda, irmão, que todo mundo queria Deus, tabernáculo, Deus está ali no Santo dos Santos, está ali a presença, e Davi queria, eu vou fazer uma casa no qual Deus possa habitar. Mas aqui Deus estava vindo habitar na própria casa que somos nós, irmão. Era o cumprimento da profecia, o Espírito Santo descendo, mover como nunca se viu. A Bíblia diz que foi como línguas repartidas como de fogo, que começaram a repousar sobre cada um deles, e cada um começou a orar em outras línguas, e o Espírito Santo encheu aquele lugar, e veio um vento impetuoso, irmão, mas foi de repente. Não tem horário, irmãos. Quantas vezes talvez você perdeu de repente de Deus porque você não estava? É por isso que eles perseveravam unânime no templo todos os dias, irmãos. Porque eles sabiam que Deus move, ninguém sabe a hora. Então você tem que ser alguém, irmão, que participa do mover de Deus. Você já pensou, irmão, você chegando, irmão, você não veio no culto ontem, não? Não. Como que foi o culto? Não, apareceu algumas línguas de fogo, começamos a orar em outras línguas, o Espírito de Deus veio sobre nós, tinha gente de tudo quanto é nação, a gente orava e cada um da sua nação ouvia na sua língua, eles começaram a glorificar a Deus. Depois Pedro levantou e pregou um sermão, converteu 3.000 pessoas. E a igreja tem sido abençoada, o culto foi bênção o culto ontem. Mas você não veio, né, irmão? Aleluia, Jesus. Irmão, faça parte do povo de Deus que vê o mover, irmão. Faça parte do povo que recebe o vento, que recebe fogo, que está junto, que dedica, que ora, que suplica, que abre mão, mas que vê o mover, que participa do poder, irmão. Você precisa entender, 380 não participaram, ficaram de fora. Ah, mas Deus ama todos da mesma maneira. Sim, Deus ama, continua amando todos. Nós lemos isso aqui, não muda nada. Mas tinha 120, irmão, que amava mais. Tinha 120 que considerava mais precioso estar ali esperando a promessa que Jesus tinha feito. Tinha gente que considerava que era mais importante orar e suplicar, irmãos. Sabe algo importante em relação à oração e súplica todos os dias? Que a nossa oração é uma vez por semana, não é todos os dias, como na Bíblia e quando eu me converti. Ela é uma vez por semana, mas ela começa às 7h30. E muitos irmãos chegam 8 horas. E muitos irmãos conversam das 8 até as 8h30. Irmão, estou falando isso aqui com você, para você de coração aberto, irmão. Estou falando isso aqui para você de coração, irmão. Sou um pastor. E isso que Deus colocou no meu coração para falar. Muda, irmão. Orações e súplica. Se você veio para cá, foi para orar. Chega meia hora mais cedo ou vai meia hora mais tarde, sai para comer. Mas quando você entrar aqui nesse prédio, você entrou aqui para orar, irmãos. Com orações e súplica, intercessões e ações de graça, colocando os doentes na presença de Deus, a sua família, a sua finança, os irmãos da sua célula. Ora, irmão, pelos perdidos, pelo nosso trabalho na Jordânia, ora pelas outras igrejas, abençoa, ora pelo seu trabalho, pela sua empresa. Ora, irmão, orai sem cessar. Uma vez por semana, irmão, meia hora atrasado, sai mais cedo, ou então fica conversando às meia hora. Difícil, irmão, quando eu pego o microfone aqui para orar. Tem vezes que é difícil, irmão. Pastor, é um desabafo? Não, irmãos. Não é nada disso. É só falar para você que você pode fazer parte do 120. Você pode ver o mover, você pode ver a nuvem, você pode caminhar debaixo dela. Você pode abrir a sua boca e o Espírito colocar palavras, você falar coisas que as pessoas vão entender de outra maneira. Porque não é você que está falando, é o Espírito que está colocando isso dentro de você. Você pode ser usado de forma profética nos dons, irmãos. Você pode ver o fluir de Deus, você pode participar do crescimento da igreja, você pode ver Deus movendo nas suas finanças. Mas para isso você tem que orar, você tem que ser alguém que se dedicou e decidir fazer parte de um grupo de outras pessoas que estão mais próximas de Deus. E não aquelas que viram a Deus glorificado, que é uma bênção, aleluia por eles, irmãos. Mas eu só quero te mostrar que sempre tem mais. Irmãos, quando aquelas criancinhas, presta atenção nisso aqui, irmãos, é algo maravilhoso na palavra de Deus. Quando aquelas criancinhas estavam ali e queriam ir até Jesus, irmão, Jesus nunca proibiu ninguém de ir até ele, irmão. Nunca, não. Criança não, deixar vir a mim os pequeninos. Irmão, não importa o tanto que você quer, sempre vai ter mais, sempre vai ter mais. Deixar vir a mim, não, mas eu quero orar 24 horas, então ora, é 48 horas, irmão.
Sempre tem mais, sempre tem algo disponível da parte de Deus para você, irmão. Nunca é muito, nunca é suficiente. A Bíblia diz que do trono de Deus jorra um rio que flui. Não é uma lagoa, irmão, é uma cachoeira de unção, de vida, de presença, de poder que está fluindo do trono de Deus para você, que nunca acaba, irmão. Então, entenda que há mais, há sempre mais. Se você nasceu de novo agora, faz parte da igreja dos 500, amém. Agora vamos caminhar para ver o poder, vamos caminhar para ver o mover, vamos caminhar para participar disso, irmãos. Aleluia, irmãos, aleluia. Irmãos, o negócio é de repente, a gente não sabe como que acontece. Por isso você precisa estar, amém? Eu me lembro, irmão, né, falar um pouco de mover de cura. Quantas vezes, às vezes eu estava na célula orando, irmão, e o Espírito Santo fala, ora por cura, ora por isso, tem alguém com o dente doendo, tem alguém com a cabeça doendo, tem alguém com o dente doendo aqui, vai ser curado agora. Afinal, lá, foi eu mesmo. Irmãos, eu não sei como que acontece, irmão, eu sei que eu estou lá perseverando em oração e em súplica, amém? Eu sei que essas coisas acontecem, às vezes eu estou aqui na igreja, vejo um irmão, vem um fogo, irmão, sobre mim. E Deus já começa a me mostrar algumas coisas na vida que eu tenho que orar, que eu tenho que falar, eu amém, Deus. Então é isso que nós vamos fazer. Nós pegamos e fazemos. Então nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, nós não sabemos como as coisas de Deus funcionam, não existe um controle, não existe uma apostila, irmão, para me ensinar. Como que as coisas vão acontecer, para me preparar tudo, não. Eu tenho que ser dedicado a Deus todos os dias da minha vida, em todo o tempo, amém? Agora isso é se você quer participar do mover, irmão. Isso é se você quer participar desse culto. Né? O que teve? Língua de fogo. Sempre é assim, irmão, quando você não vai no culto, sim ou não? Sempre é assim, irmãos. Agora nós temos base bíblica, fala, tá lá, 500 irmãos viram Jesus. Pastor, mas alguns morreram, acho difícil ter morrido desse tanto de gente, rápido desse tanto, né? Então, irmãos, eu sempre gosto de contar esse testemunho, mas sempre chega gente nova, então a gente sempre tem que estar compartilhando, né? Mas um dia, irmãos, um dos poucos dias da minha vida, né? Estou igual o apóstolo Paulo agora querendo falar meu currículo, né? Mas um dos poucos dias da minha vida que eu não fui no culto, foi um culto de sábado de rede jovem. Por que você não foi, pastor? Porque eu tinha que fazer o chá de panela ou de berço, não sei, da Júlia, ou da Elisa também não sei, mas acho que era da Júlia pela época. Então eu tive que arrumar a casa, fazer galinhada, todo aquele trem para receber os irmãos, né? Para os irmãos levar as fraldas e os trem, porque tem toda uma técnica para calcular quanto que fica galinhada e quanto que dá as fraldas, para ver se você sai ganhando ou perdendo. E na época o trem dava certo, a sogra ofertou galinhada, eu falei, então as fraldas vêm de graça, os irmãos gostam de comer, todo mundo vai, ninguém vai chegar sem fralda, e vai ser um mover, amém? Mas o que aconteceu no único bendito culto que eu não fui? No único, tá aqui, pergunta o Rubinho, John faltou, meu irmão, só se arrancasse minhas pernas, alguma coisa, sei lá, se amassar meu carro e me prender, me amarrar, porque, moço, uma vez eu e o André estava vindo para o culto, a André dirigindo sem carteira, irmão, eu era novo convertido, perdão. Mas eu sei que o André entrou na rotatória e o carro ficou lá, eu falei, deixa o carro e com a chave na ignição, nós fomos lá, ficamos no culto. No final do culto nós fomos lá buscar o carro, com a chave na ignição e nós fomos moiados, tinha moiado na igreja na chuva. Falei, eu não perco culto, irmão. Os carros nós compramos outro, né, estava financiado mesmo, né? Mas irmãos, o que é isso, pastor? Eu não sei, irmão. É uma paixão, alguma coisa que Deus coloca dentro de nós quando nós queremos estar com Ele, irmão. Você estava grávido ou não, meu bem? Você era grávida nesse dia ainda. Quase certeza que você era grávida, meu bem. Porque se você é doido, a mulher é grávida, você sai na chuva, deixa o carro na rua. Subiu em cima da rotatória, eu falei, meu, deixa que Deus olha, os anjos olham, né? Mas é loucura, mas o único dia que eu não fui no culto, um único. No outro dia, como que foi? Você não foi no culto ontem não, Jonathan? Meu irmão, ouro aparecendo na mão das pessoas no culto. Quem estava lá no culto aqui? Danilo, Anísio, Rodrigo, e o Francisco, Rosângela e Josimar. Esse estava lá no culto. Pergunta se eu estava lá. O único culto que eu não fui, irmão. Caiu ouro na mão das pessoas. Óleo, unção, palavra profética, cara rodopiando, zanguife, dando cambalhota. E vai para lá e vai para cá. Eu não sei nem o que aconteceu. Porque eu não estava lá, irmão. Onde que eu estava? Organizando meu chazinho, né? Foi o único. O pastor liberou. Não, vai lá, faz, vai ganhar fralda, vai dar certo. Mas amém, irmãos. Amém. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que nos honra. Vocês achou que eu ia ficar para trás dessa, né? Vocês achou que o ouro ia cair? O Jonathan perdeu. Não, irmão. Eu faço parte. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Daqueles que estão junto. Daqueles que estão sentados. Vocês querem que eu conte? Eu faço parte, irmão, daqueles que estão junto com o Senhor. Amém? Daqueles que querem se dedicar e se entregar, irmão. Então um dia eu estava orando em casa. Comprei um DVD, Deus de Milagres. Né? O nome do DVD já fala Deus de Milagre. E o pastor começou a orar, começou a profetizar. Ele falou, olha para sua mão agora. Eu olhei para minha mão. Ele falou assim, vai começar a aparecer ouro na sua mão. Eu falei, opa, o negócio está ficando bom. Ele falou, é dente de ouro, é óleo, é não sei o que, meu irmão. Minha mão começou...
Eu mesmo, ninguém me contou, não tinha ninguém lá em casa. Eu mesmo olhava minha mão, não tinha nada. Ele falou, vai começar a aparecer. Eu sei que os irmãos vão perguntar por que eu não vendi. Mas deixa eu te falar um negócio aqui. É uns pozinhos que aparecem assim de ouro, ó. É uns pozinhos que aparecem. É óleo, a mão da gente começa a escorrer óleo. E apareceu um monte de pozinho de ouro assim. Irmão, você não está entendendo o jeito que eu fiquei, não. Irmão, eu chorava, eu ria, eu dava cambalhota, eu adorava. É tanto que é o melhor DVD, eu mandei para alguns irmãos assistir, que eu falei, a hora que vai aparecer ouro na sua mão. Porque eu emprestei o DVD para outra pessoa e falou, rapaz, eu assisti e não apareceu ouro na minha mão. Eu não sei o que tem, porque o pastor fala, ó, esse pode estar tocando aqui 50 anos, mas a unção de Deus, ela não está determinada no tempo, ela está fluindo em tudo quanto é lugar, né? Os irmãos que eu mandei assistiu, só uma pergunta aqui para vocês entenderem. Assistiu, Marcelo, o DVD inteiro? Aí o Danilo assistiu? Cadê o Lucas? Assistiu? Apareceu ouro ou não? Olhou? Então, na minha apareceu, né? Achei que eu ia pegar os irmãos, porque eles não assistiram, o ouro não apareceu, né? Ficou feio para mim, mas glória a Deus que esses fazem parte do grupo, amém? Esses são aqueles dedinhos. Então, por isso que eu amo tanto aquela canção, tantas palavras que eu já ministrei. Aquelas músicas, todas aquelas músicas daquela canção lá, eu já preguei palavras sobre todas elas. Porque Deus me deu muita revelação ali. Foi um dia de muita unção, muito poder, muito mover, irmão. E André, no outro dia, por que você não me acordou? Falei, não, eu guardei um pouquinho para você, porque eu dormi assim, ó. No outro dia eu abri, eu falei, tá aqui o ouro. Ela viu no outro dia cedo. Isso eu devo ter dormido pouco, irmão, porque eu fiquei orando a noite inteira lá, rodopiando, ligando de novo, orando, olhando o botão da calça, que ele fala, olha o botão, eu não quero mais, cadê o botão? Dente, olhando, procurando, mas eu só vi na mão. Na minha apareceu só na mão. Mas no próprio DVD você vê as pessoas aparecendo, a metade do brinco de ouro, só a metade, assim, ó, para falar, meu irmão, é câmera, assim, ó, filmando o trem. E todo mundo começando a acontecer, né? O que é isso, irmão? Sinais e maravilhas. A Bíblia fala, irmão, por que você não vai acreditar? Jesus faria sinais. Você acha que sinais é a mesma coisa de milagre? Não, sinais são coisas que você pode ver. Amém? São sinais. Deus está querendo mostrar a grandeza e o poder dele para que você creia e faça parte de um grupo que está mais próximo do Senhor. Amém? Aleluia. Ixi, irmão, tem tanto testemunho aqui para contar. Não, mas aí não termina. Vamos acelerar esse testemunho aqui, né? Testemunho de prosperidade, irmão. Teve um dia que eu estava na igreja. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu estou falando sobre perseverar unânime em orações e súplica todos os dias na igreja. Então eu estava lá todo dia. E esse dia o que aconteceu? Eu estava lá. Então o pastor estava ministrando. E o pastor falou assim, só quem está aqui, em 3 anos, vai ganhar 10 vezes mais. Irmão, posso falar um negócio para você? A maioria deve ter rido. Eu falei, por que você foi falar isso? Foi Deus que te levantou como autoridade? Eu recebo em nome de Jesus. Irmão, dentro de 3 anos eu estava ganhando quanto? 10 vezes mais. Agora me pergunta, irmão, qual a condição natural daquilo acontecer naquele dia? 0,0,0 negativo, não sei quantos mil%. Mas eu estava ali, irmãos, amém? Eu estava perseverando, por quê? Porque é de repente. Eu não sei, irmão. Talvez você vai estar aqui do nada e Deus vai trazer uma revelação no seu espírito. Ou você vai ser curado de alguma coisa, ou Deus vai te dar uma palavra de conhecimento, de sabedoria. Deus vai mover no seu espírito, eu não sei. O vento sopra onde quer. Eu sei que eu estava lá, irmão. E eu sei que o pastor falou. E eu sei que quando eu ganhei, eu vi que estava 3 anos, eu falei, agora eu vou fazer as contas. E eu vi, dava mais de 10 vezes. Ainda ganhei um bônus. Porque ele falou só que era 10. Eu falei, não, quero mais. Sempre tem mais. Amém, irmãos? Irmãos, estou falando isso aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? Nem fui eu que dei essa palavra. Só recebi. Eu não fiz nada. Né? A glória pertence a Deus. Mas era uma autoridade constituída por Deus, irmão. Em relação ao ministério, o mesmo pastor, homem de Deus, um dia eu estava onde? Na igreja, fazendo parte do 120, orando, com orações e súplica todos os dias no templo. O pastor chegou e impôs as mãos na minha cabeça, começou, eu novíssimo convertido, irmão, começou a falar para mim a respeito do meu ministério, como o meu ministério seria, que eu seria um homem de Deus, um pregador da palavra, teria revelação, né? E falou mais algumas coisas que não cumpriu, então nós fala depois cumprir. Mas enfim, irmãos, quando o povo viu que aquilo lá aconteceu, e nós já sabíamos, quando o pastor orava, o trem acontecia, né? Não é brincadeirinha, não. Falou, pum, né? Aí chegaram em mim, eu vi o pastor lá, impôs a mão na sua cabeça, o que ele falou? Conta para nós, hein? Tem irmão curioso, não tem? Foi lá em mim perguntar o que viu e falou, sabia que você já queria saber o que ia acontecer. Falei, não, profetizou que eu vou ser um homem de Deus, vou ter ministério, amém. Não, então o pastor, se ele orou, né, tá me falando que se o pastor orou, o trem vai acontecer, irmão. E Deus, graças a Deus, né, me encaminhou para o ministério, tem me usado e me abençoado. Por quê? Porque um dia eu estava ali e recebi uma palavra de Deus. Então, eu preciso entender o poder, irmão, de perseverar. Porque o texto começa dizendo que eles perseveravam. Você acha que é fácil ir todo dia no prédio da igreja? Eu falei para você que foi fácil, irmão? Todos os dias? Mas o que havia no nosso coração? Perseverança. Amém? Amém. Então, vamos lá.
Eles não viram o maior momento da história, Deus vindo habitar no homem, a profecia de Joel se cumprindo, né? E o que é que teve ali também, irmão? O primeiro apelo. Irmão, as primeiras almas se derramando na presença de Deus. Você imagina você não participando de um culto desse, irmão? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 13. Vou ler esse texto aqui, irmão, para você ter entendimento do que aconteceu aquele dia, irmão. Não apareceu só ouro na mão, não. O negócio foi sério. E você precisa participar desse mover, amém? Atos capítulo 2, versículo de número 13. Nós estamos no mesmo contexto, 120 reunidos, o poder de Deus veio, amém? O Espírito Santo veio sobre eles, as pessoas começaram a ouvir na sua língua nativa, e o que aconteceu? Como sempre acontece, quando a gente está sendo usado por Deus, sempre tem um para zombar, né? Então olha o versículo 13 dizendo: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Pedro orando em língua, cara, só pode estar bêbado, o que ele está falando, esse maluco, né? Aí o que aconteceu, irmão? Presta atenção. Versículo 14, quem? Pedro pondo-se em pé. Irmão, eu imagino eu aqui, eu não sei você, irmão, você não gosta de imaginar, não? Eu imagino, se fosse eu seria Pedro, eu mesmo ia levantar, você está falando que nós estamos, então você vai ver o que vai acontecer aqui agora, aleluia! Cheio do Espírito, irmão, o fogo desceu, um vento impetuoso, as pessoas entendendo. Você acha que eu ia perder aquele mover? Você acha que eu ia perder aquela oportunidade do cara falando que eu estava bêbado? Eu falei, meu irmão, agora você segura. E foi o que Pedro fez. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Irmão, quando o Espírito de Deus encher você, irmão, faça alguma coisa. É sério, irmão. Quando nós estivermos pregando aqui, você tiver um mover, se estiver adorando no seu quarto, em algum lugar, você sentir quando o mover de Deus, aquela presença vir sobre você, faz alguma coisa, irmão. Ora com alguém, fala, vem cá, dá uma palavra para alguém, abre a sua boca, irmãos. Pastor, eu não posso falar um tempo, abre a sua boca. Se você está cheio de Deus, fala. Amém? Você precisa ser treinado nisso. Eu estava lendo quando Deus chamou Jeremias, né? Não passa de uma criança. Deus falou para Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Então agora você sabe que eu zelo pela minha palavra. Deus falou de novo, o que você vê agora? Eu vejo uma panela com a boca apontada para o norte. Então o Senhor começou a mostrar para ele como que o povo do norte viria e destruiria aquele povo. Mas presta atenção aqui, irmãos. Primeiro Deus fez o que com Jeremias? Treinou Jeremias no Espírito. Você está vendo? Beleza. Deus quer treinar você, irmãos. Põe as mãos, ora, vê se vai acontecer alguma coisa. Abra sua boca, ora em línguas. Fala uma palavra profética para alguém. Impõe as mãos sobre alguém. Tenta preparar uma palavra. Deus quer treinar você, amém, irmãos? Você acha que tudo que Deus me fala, eu tenho certeza que vai acontecer da mesma maneira, irmão? Todo mundo é igual. Mas há algo dentro de nós, irmão. Nós precisamos ser treinados pelo Espírito de Deus para fazer a obra dele. Porque foi isso que ele nos chamou para fazer. Olha o que Pedro fez aqui agora. Enche aí seu coração de fé, amém? Presta atenção nisso, irmão. Esse discurso aqui tinha que ser o Galvão Bueno narrando, irmão. Presta atenção. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja a vós isso compreendida, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo agora a 3ª hora do dia. Isso, porém, é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão visões. Os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez entre vós, como vós mesmo bem sabeis. Este homem vos foi entregue pelo determinado propósito e conhecimento antecipado de Deus, tornando-vos crucificastes e matastes pela mão de ímpios. Deus, porém, o ressuscitou, soltou os laços da morte, porque não era possível que fosse detido por eles. A respeito dele disse quem? Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, não serei abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua se exaltou. Ainda minha carne há de viver em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo passe pela decomposição. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de alegria. Irmãos, deixe-me dizer claramente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Ele, porém, era profeta, e sabia que Deus lhe havia prometido com juramento que da sua descendência levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Prevendo isso,
disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi abandonada no túmulo, nem a sua carne sofreu decomposição. Deus ressuscitou a esse Jesus, que todos nós somos testemunha, de modo que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vos agora vedes e ouvis. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Portanto, saibam com certeza todo Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora presta atenção no versículo 37. Ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aleluia, irmãos. Irmão, foi tanto poder, tanta unção, tanta revelação. Pedro começou a falar: vocês acham que Davi era alguém? Davi falou para Jesus: assenta à minha direita, até que eu ponho o meu Senhor à minha direita, porque Davi não era Senhor, mas o Davi tinha um Senhor, que era o Senhor Jesus Cristo. Começou a falar de Abraão, começou a falar a respeito da profecia de Joel. Irmão, Pedro começou a descrever tudo o que aconteceu com Cristo, e que eles não estavam bêbados, mas aquilo era um cumprimento de uma profecia. E no final, sabe o que aconteceu, irmão? Calma, Pedro, eu já entendi. Você está entendendo, irmão? Quanto poder e quanto unção, os irmãos se afligiram. Meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Me ajuda. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, eu tenho que batizar, eu tenho que entregar, eu tenho que vender tudo que eu tenho que tirar minha roupa. Irmão, esse é o tipo de pregação que nós temos que ter, amém, irmãos? Onde as pessoas vão entender a revelação e a graça de Deus e nada mais vai fazer sentido para elas. Aleluia, irmãos. Ter a revelação de quem Cristo é. Agora olha o versículo 38. Disse-lhes Pedro. Pedro pregou e falou: agora vocês querem saber o que vocês têm que fazer? Versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Simples, arrepende, pede perdão, seja batizado e seja cheio do Espírito Santo e vá fazer a mesma coisa que o Espírito está fazendo sobre mim agora, ide pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos querem ser usados como Pedro aí, irmãos? Aleluia, irmão, revelação. Pedro não começou com conversinha, deixa eu ver o que aconteceu, não. O Espírito Santo começou a citar os textos bíblicos, comprovando que Jesus era o Messias. Porque para o judeu isso era muito importante. Você não podia só falar, ele é o Filho de Deus. Você tinha que comprovar segundo as Escrituras e os profetas, e até mesmo Davi, que é o maioral para os judeus. Mas Pedro fez isso cheio do poder de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Quantos querem fazer parte dos 120 aí? Deixa eu ver se aumentou. Aumentou umas 8, 9, 10 pessoas aí. Aleluia. Amém, irmãos. Então vamos para o próximo passo, que são os 12. Eu não sei se eu vou acabar o tempo primeiro ou minha voz, né? Mas vamos lá. Ontem aqui foi um mover, irmão, uma presença. Glória a Deus por isso. Aleluia, irmãos. Eu acordei hoje cedo, acordei 6 horas da manhã hoje para orar e buscar a Deus. E eu fiquei pensando, irmãos, como Deus nos renova, irmão. Se fosse para trabalhar, eu estava morto. Se fosse para ir para a academia, eu sei lá, eu dava um cãibra na perna. Acontecia alguma coisa, dispensava. Não, hoje eu não dou conta não. Mas, irmão, quando é para Deus, eu falei para mim, eu não sei o que é que acontece, irmão. Eu não sei, nós queremos mais culto agora à tarde, de noite, amanhã, de noite, vamos sair, vamos pregar na rua, o que nós temos que fazer? É para Deus, irmão. É a alegria do Senhor, é a nossa força, diz a palavra, irmão. Amém? Aleluia. Então, tinha um grupo mais próximo do Senhor, que era quem? Os 12. Esse você conhece, esse você já ouviu falar, né? Lucas capítulo 8, versículo 1. Diz o seguinte: e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Aleluia. Pastor, agora quem são os 12? Irmão, os 12 são aqueles que largaram tudo para seguir Jesus. Esses são os 12, irmão. Entenda, irmão, eu não estou falando que todo mundo vai ser 12. Eu não estou falando que todo mundo vai ser 120. Mas nós oramos para que todos sejam 500, amém? Aleluia. Essa é a obra de Cristo, salvar as pessoas. Mas o que eu quero dizer para você é que isso está disponível a você. Não adianta você falar, por que isso não aconteceu? Porque você não estava lá, irmão. Simples. Por que os 380 não participou? Porque eles não estavam lá. Simples. Seja alguém que tem compromisso com Deus. Seja alguém que tem sede e tem fome da presença de Deus. Porque está escrito, pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Amém? Você consegue entender isso? Que o tanto que você pede, você vai ter. O tanto que você bate, vai se abrir. Essa é a medida que você recebe, a medida que você busca.
Aleluia por isso, irmão. Então não pense, por que fulano aconteceu isso, comigo não aconteceu nada? Pensa por que você fez e o que fulano fez. Né? Eu não estou falando que é por obras, irmãos, mas é por fé. Amém? Não adianta, eu creio. Mas eu só creio no culto online. Porque eu estou assistindo, tomando meu coffee break. Né? Tá em casa, arzinho ligado, aleluia. Eu posso pausar, eu posso voltar, eu posso passar para frente. Se eu quiser ouvir o que o pastor falou, e tem irmão que ainda quer dar um tchan na palavra para falar que é melhor que o presencial ainda. Não, lá eu posso voltar, eu posso ouvir de novo, eu posso aumentar o som. Lá não tem os irmãos, vamos estar juntos, amém? Vamos perseverar unidos, nada contra os irmãos que estão assistindo online, né? Os irmãos não puderam ouvir, glória a Deus pela sua vida, mas no próximo culto você vem, amém? Aleluia. Então os 12 eram aqueles que seguiam a Cristo. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, larga isso aí e segue. O que Pedro fez? Seguiu. O que Pedro falou para Mateus? Vem e segue. Filipe, Tiago, Judas. O que ele falou? Vem e segue-me. Quem são os 12? Aqueles que onde o Senhor vai, eles estão juntos. Eles abriram mão das suas vidas. Eles não têm as suas vidas por preciosas. Eles seguem a Deus. Amém? Olha o Lucas capítulo 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas, e também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Presta atenção quem são os 12 aqui em Lucas capítulo 9. Os 12 são aqueles que estão à frente da obra. Os 12 são aqueles que são os primeiros que fazem. Primeiro, Lucas capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus chamou 12 discípulos, chamou seus 12 discípulos, impôs as mãos, deu autoridade sobre eles e os enviou. Lucas capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus chamou outros 70, impôs as mãos e deu autoridade sobre eles e os enviou. Então, primeiro, irmão, quem serve são os 12. Eu louvo a Deus por isso no nosso ministério, irmão. Porque nosso pastor tem essa revelação. Quem vai primeiro são os 12. Tem que evangelizar, então eu sou o primeiro que vou à frente, irmão. Tem que liderar a célula, liderei célula anos, irmão. Tem que pregar, eu fiz isso durante anos. Tem que lavar banheiro, lavei banheiro durante anos. E se precisar, lavo de novo, e o que precisar fazer a gente faz. Tem que levantar uma oferta. Quem que você acha que são os primeiros quando a gente levanta uma oferta aqui, irmão? Eu, pastor Rubim, pastor Nil, os discipuladores. São os 12. Por quê? Porque são esses que Jesus chamou para que eles vão à frente, para que eles sirvam, para que eles sejam modelo, para que eles sejam exemplo. Então, irmão, nós não estamos aqui ministrando nada que antes nós não estamos fazendo. O que Jesus fez com os seus discípulos? Lavou os pés dos seus discípulos. Jesus serviu. Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Os 12, irmão, não veio para ser servido. Eu não estou aqui, irmão, para você lavar meu carro, para você buscar minha filha no colégio, para você me ajudar financeiramente, ainda que se Deus tocar no seu coração, você pode fazer isso. Mas não é isso, irmão. Amém? Não é isso, irmão. Eu estou aqui para servir você. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Se tem uma obra que fazer, nós somos os primeiros, eis-no aqui, irmão. Você tem que abrir mão, você tem que orar, você tem que ficar sem comer, você tem que tirar do bolso, você tem que pagar, você tem que servir. O que tem que fazer, irmão? Nós somos os primeiros. Quem são os 12? Aquelas pessoas que estão dispostas a dar a cara para bater. São aqueles que vão à frente, irmão. Você acha que eles não falaram para Jesus? Não, mas é nós mesmo que vai pregando assim. Como que prega? Meu irmão, início do ministério de Cristo, irmão. Vão pregar isso para o demônio. Mas como se o demônio gritar? Se ele morder, vai me bater. Já vi tanto demoniado bravo, né? Teve um endemoniado que os discípulos não conseguiam expulsar. E se nós pega daquele outro lá? Vai na minha autoridade. Amém, irmão? E eles fizeram o quê? Obedeceram e foram. E assim são aqueles que querem estar mais próximos do Senhor Jesus, irmão. Tem que ser aqueles que querem servir. Se você está aqui para ser servido, irmão, já está bom demais. Você faz parte dos 500. Mas se você quer servir, irmão, você vai ser aquele que vai estar mais próximo do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos lá. Mateus capítulo 20, versículo 25, né? Eu acabei de falar isso aqui, mas eu quero ler. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, será esse que vos servirá. Aleluia por isso, irmão. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Mas eu quero ser usado, eu quero ser grande, eu quero que Deus... Irmão, então comece a servir. Porque é isso aí que você foi chamado para fazer. Amém?
Agora você quer ser servido, irmão. Você não está fazendo aquilo que Jesus veio fazer, e nem que Ele nos ensinou a fazer. Ainda que você vai continuar fazendo parte da igreja do Senhor, irmão. Mas você não vai ser aquele que está próximo de Cristo, amém? Aleluia por essa matemática, irmão. Que serve mais é maior. Jesus estava explicando a lógica, irmão, das empresas hoje. Falou, peraí, quem manda lá na Decar? Não é você, Jonathan? Pois é, no reino de Deus, não é não. No reino de Deus você quer mandar? Então você vai fazer tudo que o mais servo do servo da sua empresa faz. No reino você vai fazer para você ser quem você é na Decar. Você está entendendo? Por quê? Por que Jesus teve a maior posição que ninguém nunca teve? Porque a Bíblia diz que ele foi aquele que serviu mais, ele foi aquele que deu a sua própria vida. Filipenses capítulo 2, ele recebeu o nome que está acima sobre todo nome. Por quê? Porque ele, sendo Deus, não usurprou, isso aí, ser igual a Deus. Ele não quis ser igual a Deus, mas se humilhou, tornando-se em semelhança de servo. Então, porque Jesus serviu, ele ganhou uma posição. Então, se você quer ser alguém que está próximo de Deus e reconhecido pela obra, seja alguém que serve. Amém, irmãos? Aleluia. Faça isso na sua célula, irmão. Comece a servir. Faça isso aqui na igreja. Pastor, o que está precisando? O que tem que fazer? Né? Eu já me deu essas doidas de vez em quando. Rubi, o que está precisando fazer aí? O que você quer que faça? Eu tenho que fazer alguma coisa, não estou fazendo nada. O que eu preciso fazer aqui nessa obra? Sabe, irmão? Se dispor. Você serve, irmão. Porque foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Você está achando que você ia ser o líder, né? Não, agora eu sou o líder. Ah, fui levantado líder da célula. Isso mesmo, irmão. Agora você vai servir todo mundo. Se ninguém pagar os lanches, você que vai pagar. Se não tiver ninguém para pregar, você vai pregar toda semana. Se não chegar ninguém, você vai pregar para as cadeiras. Foi isso que Jesus chamou para fazer, amém? Agora, irmão, não. Agora eu sou o líder. Aleluia. Irmão, vai esperando você ver onde você vai parar. Amém, irmãos? Mas nós estamos servindo a Deus. É com amor, irmão. Ah, mas todo mundo reclama, fala mal do líder. Isso, fala mesmo, irmão, que Deus, o Senhor está preparando um brilhante para a minha coroa lá no céu, quando você está falando aí, porque nós estamos servindo, amém? Nós estamos servindo e o povo falando mal, é isso mesmo, continua. Né? Eles bofetearam Jesus também, mas ele venceu até a morte e ressuscitou no terceiro dia. Para nós também tem muita coisa preparada, amém? Nós sabemos quem nós servimos, aleluia. Marcos capítulo 9, versículo 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos de que é que discorreis pelos caminhos. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Então, você quer uma curiosidade sobre os 12, irmão? Vou deixar esse bônus aqui para você, irmão. Os 12 também são carnal de vez em quando. Né? Ah, mas para ser para estar pró de Jesus, para ser a pessoa que está ali seguindo, abrir mão de tudo, estava brigando. Ah, eu vou ser o maior no reino, não, vai ser eu. Eu vou sentar do lado. Não, eu vou sentar do lado. Tiago e João brigando, Pedro já entrou na carne. Ai, Senhor, vai deixar? Né? Os discípulos brigando. Aí o Senhor falou assim, peraí, eu estava ouvindo uma discussão sobre o caminho, o que era? Já viu aqueles irmãos espiritual? Discussão sobre o caminho? Não, Senhor. Né? A Bíblia diz que eles ficaram calados. Né? É carnal, mas na frente dos outros quer ser espiritual. Quem conhece? Faz parte também dos 12, irmão. Nós também falhamos, também erramos, também querendo aparecer de vez em quando. Também damos uma, né? Mas o Senhor estava ali os corrigindo. Não é interessante isso? Eles brigando e o Senhor Jesus, olha aí, ó. Olha aqui, ó, versículo 34. Mas eles guardaram silêncio. O Senhor falou, o que está rolando aí? Eu vi uma confusãozinha aí no meio do caminho, parece que você estava batendo um pouquinho, um querendo... nada não, Senhor. Passarinho que passou aqui, fez barulho, né? Então os 12, irmãos, são pessoas normais. São pessoas com falhas, mas são aquelas pessoas que abriram tudo para seguir o Senhor Jesus. Agora, Mateus capítulo 20, a partir do versículo 17, diz o seguinte: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Amém, irmãos? Presta atenção, irmãos, diante de tudo que os 120 experimentaram, os 12, irmãos, são aqueles que o Senhor Jesus chamou para a próxima e falou o seguinte, olha, eu vou falar para vocês o que vai acontecer. Aleluia, irmãos, são aqueles que conhecem os segredos de Deus. O Senhor Jesus não abriu, não falou abertamente a respeito da sua morte, mas ele separou pessoas e trouxe elas para perto e falou o seguinte, falou assim, olha, eu vou morrer, não fique triste. Eu sei que você vai falar que não adiantou, irmão, porque se ficar triste do mesmo jeito. Mas o Senhor Jesus já falou que o Espírito viria e os convenceria daquilo que ele tinha falado. Então foi importante Jesus falar, para depois o Espírito trabalhar aquela palavra que tinha sido derramada sobre eles. Mas o que acontece, irmãos, é que o Senhor Jesus
teve intimidade. Jesus falou, já não chamo mais de servos, mas vós sois os meus amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. O servo não conhece, mas o amigo conhece. Quem são os 12? São aqueles que conhecem os segredos de Deus. Jesus os separou e explicou para eles, convenha que eu vá para Jerusalém, convenha que eu seja crucificado, que eu seja esbofeteado, que eu seja humilhado, que eu morra, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aleluia, irmãos. Você quer fazer parte daqueles que conhecem os segredos de Deus, irmãos? Não querem. Eu quero, irmãos, amém? Aleluia, aleluia. Os 12 são aqueles que conhecem os planos e as vontades de Deus, irmãos. São aqueles que estão à frente, conduzindo, ouvindo o Espírito de Deus, conduzindo o rebanho até Cristo, amém? Ele que é o pastor das vossas almas, aleluia. Então, por último, irmão, nós temos um grupo, chamado Pedro, Tiago e João, no barquinho no mar da Galileia, amém? Agora você lembrou que esse grupo é especial, fizeram até uma música para eles. Mas então, irmão, diante dos 500, diante dos 120, diante dos 12, existia um grupo que estava mais próximo do Senhor. E eu prometo que eu vou tentar encerrar muito rápido, porque essa é a última parte, amém? Mas presta atenção, vamos lá. Marcos capítulo 5, versículo 35. Vou ler pelo menos 3 textos aqui para a gente enfatizar isso. Quero que você entenda a diferença dos 12, a diferença daqueles 3 ali, E o meu intuito da próxima vez que eu ministrar é pregar sobre a diferença de Pedro e João. Vamos pegar só os 2 na próxima, porque não dava tempo, Mas vamos lá, o Senhor Jesus tinha também um grupo que era mais próximo dele, Marcos 5, 35 e 37. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Amém? Deixa eu abrir esse texto aqui, que eu quero continuar lendo ele, é Marcos 5, 35. Eu tinha anotado só essa parte, mas tem mais coisas aqui. O Senhor quer nos ensinar nessa manhã, amém? David, se quiser subir aqui já, para parecer que está acabando. Marcos capítulo 5, versículo 35, irmão, porque é bom demais, irmãos. Presta atenção aqui, irmãos, os discípulos estavam tudo lá, e o Senhor Jesus falou o quê? Presta atenção nisso, irmão. Jesus falou assim, vocês ficam aqui. Senta aí. Pedro, Tiago e João. Come here. Agora vocês vão ver. Vamos lá, ler esse texto. Marcos capítulo 5, versículo 35. Versículo 36 diz o seguinte. Jesus, porém, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente, falou para Jairo. E não permitiu que ninguém o seguisse. Falou, opa, daqui não passa ninguém. Só Pedro, Tiago e João. Versículo 38. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar lhe disse, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Você pode tentar entender essa cena, irmão? Todo mundo aos prantos, chorando, porque uma menina havia morrido. E o pai dela estava seguindo o Senhor Jesus, estava falando, calma, não temas, crê somente. Mas quando Jesus chegou lá, o que ele falou? Por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela está dormindo. Mas presta atenção no versículo 40. Mas riam-se dele. Riam-se dele. Sabe, irmãos, aqueles irmãos que não acreditam. Falei, o pastor está falando aí. Cansado de ouvir essa história do pastor aí, nunca muda. Mesmo testemunho, mesma coisa, mesmo todo dia, Esses foram os que ficaram de fora, irmão. Porque estava rindo. O Senhor Jesus falou, Pedro, Tiago e João, vem cá. Porque eram aqueles próximos. Eram aqueles que criam. Era aqueles no qual Jesus queria ensinar algo especial para eles. Porque eles queriam estar próximos do Senhor. Tendo ele, porém, feito a sair todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Amém, irmãos? Quem estava ali? Pedro, Tiago e João. Presta atenção, irmão, falei algo para você a respeito de Jeremias, como Deus queria treinar e ensinar Jeremias. Sabe, irmãos, tem coisa que Deus quer fazer porque Ele quer nos treinar e nos ensinar.
O Senhor Jesus estava chamando Pedro, Tiago e João, falando o seguinte: olha aqui, enquanto está todo mundo vendo uma menina morta, eu estou vendo uma menina dormindo. Sabe por quê? Porque a morte, ela não tem poder sobre mim. Eu venci a morte, eu vou vencer a morte. A morte não é para mim, eu sou o autor da vida, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus não estava vendo ninguém morto, irmão, porque a morte não tem poder. Mas ele queria ensinar isso pessoalmente para Pedro, Tiago e João. E quando você lê Atos capítulo 9, olha isso aqui, irmão, que coisa tremenda. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, Atos dos Apóstolos. Olha por que Jesus chamou ali aqueles discípulos, e por que Jesus não permitiu que aqueles discípulos estivessem, porque os outros discípulos e as pessoas que riram não estivessem junto. Atos 9:36, havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Docas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demore em vir ter convosco. Pedro, que fazia parte daquele grupo ali que está junto com Jesus, o que ele fez? Não, minha prima veio do interior, está hospedada lá em casa. Tem alguém morto, o povo está me chamando, eu tenho que inventar alguma coisa. E agora? Mas não, irmão, Pedro estava lá, Pedro viu o Senhor levantando aquela menina, falando para ela: levanta, Tálita cumi, levanta-te cordeirinha, levanta-te menininha. Pedro tinha tido aquela experiência, irmão. Sabe, você precisa ver coisas, irmãos. Eu sempre vi muitas coisas, eu sempre estive próximo. Esse grupo, irmão, aquele grupo que está próximo ali, vê as coisas acontecer, irmão. Eu já vi gente impor as mãos e a pessoa abrir os olhos, surdo ser curado na hora. Eu já vi muita coisa, irmão, porque eu estava ali perto, eu queria saber. Quando os homens de Deus estavam orando, eu queria saber o que está acontecendo, como que era o mover, como que a pessoa era curada, se era na hora, se era depois, o que acontecia. Jesus estava ali treinando aqueles discípulos. Você precisa ser treinado, irmão. Você precisa ouvir isso aqui, saber que tem um ensino fluindo aqui para você e receber isso no seu espírito, amém? Entender que Deus quer treinar você, mas você tem que ser alguém que está próximo. Você tem que ser alguém que está vendo no seu espírito, irmão. Não é por vista, é por fé. Mas ter revelação e saber que as coisas acontecem, irmão. E quando alguém te chamar, igual vários me chamaram já muitas vezes: fulano está morrendo, irmão, e tem que ir lá orar, então vamos. Porque não sou eu, irmão, mas é o Senhor que faz, amém? Aleluia, irmão. E a Bíblia diz que Pedro foi ter com eles. Versículo 39, Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram. Quem lembra dessa cena? O povo no alvoroço naquele enterro. Mas Pedro estava lembrando, vendo, é a mesma cena, é a mesma coisa. Chorando e mostrando túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com eles. Irmão, você imagina aquela mulher falando: olha aqui, esse vestido, essa mulher ajudava os pobres, costurava, mas ela está morta. E Pedro falando: meu Deus, me dá graça, Senhor. Da mesma maneira que o Senhor levantou aquela menina, o Senhor vai ter que levantar ela também. Aleluia. Versículo 40. Mas Pedro, tendo feito a sair todos. Eu louvo a Deus, irmão, porque discípulo aprende. Eu mesmo já fui orar e minha esposa já viu. Quem aqui creu? Não, então dá licença todo mundo que eu vou orar com a pessoa aqui agora. Já fez isso, pastor? Já. Sai daqui, os incrédulos. Vai atrapalhar a minha fé. Foi isso que Jesus fez. O que Pedro fez? A mesma coisa. Pedro falou: parece que eu lembro da tática do Senhor. Irmão, não é misticismo não, mas presta atenção, irmão. Nós temos que seguir a Deus, amém? Nós temos que aprender como o Senhor faz as coisas. E Pedro lembrou, porque Pedro estava ali e viu aquela experiência, porque ele era alguém que estava próximo. Quantos aqui já viram um morto ressuscitar, irmão? Pedro viu. Quantos aqui já ressuscitaram um morto? Pedro foi usado por Deus para ressuscitar um morto. Por quê? Porque ele é alguém que fazia parte de um grupo que estava junto, unido e próximo ao Senhor. Aleluia. Versículo 41. Ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Ninguém, irmão. Não entrou ninguém. Mas Jesus tinha os discípulos. Pois é, nessa hora Pedro estava sozinho. Pedro falou: não tem ninguém não, então vai só eu mesmo, já que ninguém aqui crê. Irmão, temos que ver milagres, amém? Temos que estar próximo do Senhor Jesus, temos que fazer parte desse grupo, irmãos. Olha Marcos capítulo 9. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra podia as alvejar. Aleluia, irmão.
Chegou um momento que eu não sei porquê, irmão, não sei explicar, lá no céu nós vamos descobrir, mas Jesus foi transfigurado, Jesus foi glorificado. Pedro, Tiago e João foram as únicas pessoas que foram chamados, e a Bíblia diz que ali apareceu Moisés e Elias, aleluia, e uma voz do céu disse: este é meu filho, a ele ouvi, aleluia. Todos têm que se dobrar perante ele, os profetas, amém? A lei e os profetas têm que se prostrar perante Cristo, não viver mais da antiga aliança, mas seguimos agora o Cordeiro. Por isso uma voz veio do céu, por isso estava ali Moisés e Elias. Mas quem assistiu, irmão? Pedro, Tiago e João. Ah, mas por que eu nunca vejo nada, irmão? Aonde você está? Qual tipo de discípulo você é? Você quer ver o rosto de Jesus transfigurando, irmão? Você precisa ser aquele que está próximo de Jesus, amém? Mas eu nunca vi ninguém ser curado. Seja alguém que está próximo de Jesus. Eu nunca senti a presença, eu nunca vi o mover. Se aproxima do Senhor, se dedica ao Senhor, amém? Eu já vi anjo, já contei para os irmãos aqui, eu já vi anjo, irmão, eu já orei, já vi pessoa ser curada. Eu já tive tanta experiência com a presença de Deus, estar na igreja, sentir a mão de Deus me tocando, eu já senti a santidade de Deus, irmão, eu já senti a alegria de Deus, coisas que Deus derrama sobre a minha vida, irmão, que nada nessa terra paga. Experiência que eu já tive de ser arrebatado até os céus. Quantas experiências, quantos mover de Deus, irmão. Por quê? Porque nós decidimos estar aos pés do Senhor, amém? Meu irmão, se você não quer ver Jesus transfigurado, amém, faça parte dos 500, eu estou pregando. Se você quer mais, irmão, tem muito mais para você. Eu sinto o Espírito Santo falando aqui, tem mais. Ah, mas eu estou liderando célula, tem mais, irmão. Ah, mas eu orei, o irmão foi curado da dor de cabeça, tem mais, irmão. Ah, mas eu preguei, minha mãe converteu, tem o resto da sua família, irmão. Tem muito mais. Tem muito mais para nós, irmãos. A fonte é inesgotável. Aleluia, Jesus. Por isso queremos estar aos seus pés. Queremos estar próximos de Ti, Senhor. Queremos conhecer os Teus segredos, Jesus. Aleluia. Somente Pedro, Tiago e João viu a Cristo sendo transfigurado ali no monte.